Braga. Nem sei por onde começar. 2000 anos de história não são fáceis de contar. Os celtas, os romanos, os arcebispos, já sei. As igrejas, as romarias, o barroco, ok. O sameiro, o Bom Jesus, o picota à contraluz, o folclore e a braguesa, os sabores da tua mesa. Quem vem de fora pensa que esta é a tua única riqueza. Mas só quem é de Braga é que sabe. Eles não sabem da missa à metade. São precisas muitas vozes para contar esta cidade. Braga é antiga, acolhedora e tradicional. Para mim existe na dicotomia entre a ruralidade e a tecnologia. Braga é Augusta, Narcisa, Maria, Senhora, Mulher. É beleza e agitação. Para mim é casa. Anda à procura da sua identidade. Tem múltipla personalidade. Então precisamos de algo que nos una. A cultura. A inclusão. As associações. A educação. Os artistas. A inovação. A tecnologia. A sustentabilidade. A espiritualidade. As pessoas. E o silêncio. Uma cidade pode não ser tudo, mas nunca será nada. Mesmo em silêncio, não ficará calada. Não vemos Braga por um canudo, mas por uma porta escancarada. Bom dia. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao terceiro evento do projeto Conversas por um Canudo. Hoje celebramos a cultura. Estamos aqui nesta magnífica Bela Imaculada, dentro do Seminário Menor do Espaço de Braga, a quem eu agradeço a cedência do espaço. O espaço, este, tem o Prémio Mundial de Arquitetura Religiosa, o que o torna ainda mais especial. Aproveito também para agradecer a todos os patrocinadores e parceiros que confiam neste projeto e a todos vocês aqui presentes. Desde já, começar por explicar o que é o projeto Conversas por um Canudo. Consiste numa série de 4 eventos que são os desafios da cidade e dos bracarenses. Cada evento tem uma temática e nela abordaremos o tema bem como a sua prática na nossa cidade. O que está a ser feito, o que já se fez e o que está por fazer serão algumas das perguntas feitas aos nossos oradores convidados. A intenção é gerar uma conversa simples e clara, de modo que todos os jovens e pessoas aqui presentes entendam o que se passa ao seu redor. Aproveito desde já para divulgar as nossas redes sociais, Conversas por um Canudo. Estamos no Instagram, no Facebook, YouTube e Spotify. Vamos agora dar início à conversa sobre a cultura. Braga é uma cidade milenar, detentora de um vasto património, onde convivem diferentes correntes artísticas de diversas épocas. Aqui coabita o pagão, o religioso, o romano, o medieval, o barroco e o contemporâneo, sedimentados por 2 milénios de história. E é por isso natural que encontremos nesta cidade um número expressivo de monumentos e bens culturais. O Concelho de Braga detém 66 monumentos classificados. Em 2019, o Santuário de Bom Jesus de Braga, já monumento nacional, foi declarado Património Mundial da Unesco. Há na cidade 14 outros monumentos nacionais, a que se juntam mais de 9 museus, com 334 mil visitantes por ano e 12 galerias de arte que promovem uma centena de exposições temporárias anualmente. Um teatro centenário em vias de classificação como imóvel de interesse público e um conjunto de auditórios e espaços multiusos com fins culturais completam esta rede local de equipamentos culturais. Para moderar comigo esta conversa,
Tenho a Ana Bragança. É gestora cultural, especializada em projetos de participação, mediação e envolvimento comunitário. Cofundadora da Onda Amarela, foi consultora para o programa de auscultação e mediação da Braga 27 e consultora para o programa de participação e mediação pública para a Braga 25, capital portuguesa da cultura. Foi consultora na empresa Opnium, um dos projetos com o plano de dinamização das aldeias vinheteiras do Douro, o plano de gestão do Centro Histórico do Porto, Património Mundial e a candidatura de Guimarães à Capital Europeia da Cultura em 2012. Concebeu e coordenou projetos para Bragança, Ilhavo, Malta, Açores, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Miranda de Douro e entre outros programas culturais, participativos ou de base colaborativa, com o envolvimento de diferentes artistas e comunidades. Junta-se a mim para moderar esta conversa, Ana Bragança. Obrigado, Ana. Tudo bem? Vamos sentar só um bocadinho. Então, Ana, espero e desde já agradeço o convite, aceitar este convite e queria, como cofundadora da Onda Amarela, o que é a Onda Amarela, o que significa para você a Onda Amarela? Então, olha, muito obrigada, antes de mais, pelo convite, é um prazer e um verdadeiro privilégio estar aqui neste espaço tão bonito, cheio ainda por cima, de tantos rostos jovens. Então, a Onda Amarela confunde-se um bocado com a minha vida neste momento, é um projeto profissional, mas também é um projeto de vida. Foi criado depois da minha experiência no Capital Europeia da Cultura, em 2012, em Guimarães, com o Ricardo Batista, depois tendo percebido que o que nos motivava era um trabalho de participação junto com diferentes comunidades, junto às comunidades a partir da prática artística. Resolvemos criar esta estrutura, é uma estrutura artística sediada aqui na Inverno, em Guimarães, e que promove um tipo de projetos que funda sempre três pilares para nós essenciais. As pessoas, o lugar, na relação com o seu lugar, com o seu território, depois aqui a arte ou as manifestações artísticas, as práticas artísticas como ferramentas para o desenvolvimento pessoal, artístico. É bom haver projetos que dinamizem estas atividades, mas não sendo de Braga, para si o que é Braga e o que é cultura? Sendo direto. Então, se calhar começar por cultura. Eu, na verdade, acho que a cultura está assim, na verdade, se procurar a definição, é mais um modo de vida do que propriamente uma área ou um setor específico de vida. Na minha opinião, ela cruza com todos os restantes setores do nosso dia-a-dia. A educação, a mobilidade, a habitação. A cultura é um conjunto das nossas manifestações de um povo que nos distingue também, não é? De um lugar para o outro, mas que se manifesta a partir de múltiplas formas de estar, desde a comida, à nossa língua, à forma como nos relacionamos, às nossas tradições, à nossa história. Portanto, é de facto um modo de vida. E Braga, para mim, tem sido assim uma cidade. E agora? Agora melhor, já está. agora sim. Então, eu estava a dizer, a resposta à segunda, Braga, para mim tem sido uma cidade imensamente acolhedora. Para mim significa diversidade, multiculturalidade, é o que eu tenho encontrado, uma cidade aberta, multicultural e muito cosmopolita, e tem vindo a ser, nestes últimos 3 anos, um lugar de estímulo e de desafio do pensamento sobre o papel das cidades e o papel da cultura no desenvolvimento da cidade. Tem sido a partir daqui que tenho pensado estes últimos anos sobre estas questões. Pode afirmar que é uma segunda casa? É, sem dúvida, sim. Apesar de ser de Guimarães, eu não tenho nada aquela
Aquela rivalidade Não, existencial. nada. Acho que é só uma parvoíce daquelas enormes. Acho que se fôssemos mais próximos, todos nós ficaríamos mais ricos, com toda a certeza. Pronto, obrigado. Vamos continuar e apresentar os nossos oradores. Sílvia Faria é formada em Sociologia pela Universidade do Minho. Tem 23 anos de carreira no município de Braga, sempre na Divisão da Cultura. É chefe de Divisão de Cultura desde 2015. Com formação alargada na área de gestão de projetos, planeamentos estratégicos, gestão de recursos humanos, gestão pública e administração local. Ao seu encargo estão vários equipamentos culturais, como Museus da Imagem, Casa dos Livros, Ludoteca da Estufa do Parque da Ponte, a antiga estação de comboios, Mercado Cultural do Carandá e Torre de Homenagem. Coordena e dirige grandes iniciativas culturais da cidade, como a Braga Romana, Feira do Livro, Braga em Risco, Festival de Ilustração, Noite Branca, entre muitas outras. Em 2019-2020, dirigiu a Braga Capital da Cultura do Eixo Atlântico 2020. Junta-se a nós a doutora Sílvia Faria. Iva Oliveira é licenciada em Criminologia e Justiça Criminal também pela Universidade do Minho, onde se encontra agora a tirar o mestrado. Portador de uma deficiência, mais precisamente espinha bífida e hidrocefalia, nunca baixou os braços. Faz parte da NEED Cooperativa, Need for Dance and Need for Fashion. Esteve também envolvido na capital Braga 27, com o projeto António Variações e o projeto Esfera. É atleta federado de bóssia no Sporting Clube de Braga. Chama agora o Iva Oliveira. Isto é um problema em direto. Exatamente. Natural de São Vicente, José Pinto é licenciado em História e Ciências Sociais pela Universidade do Minho. Foi fundador e responsável pelo Gabinete de Apoio à Cultura Popular Tradicional do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Braga. Atualmente é presidente da Rusga de São Vicente de Braga, grupo etnográfico do Baixo do Minho. Uma iniciativa que teve no início de 2004 e conta já com 95 edições, por onde passaram já mais de 450 convidados e mais de 5.500 artistas. É responsável e moderador dos serões de Burgo, Tertúlias, Rosgueiras, serões regulares de reflexão e debate de tema sobre o tema etnografia e identidade do futuro. Junta-se a nós, o Sr. José Pinto. Obrigado a todos pela presença e vou começar com a doutora Sílvia, também com uma pergunta muito específica. Para si, o que é Braga e o que é a cultura? Estão a ouvir? Certo. São logo duas perguntas para começar muito bem. E merecia aqui estar nesses. Está funcionando? Sim? Conseguem-me ouvir? Não está ligado? Está. Está. Vai, conseguem-me ouvir? Está ligado? Está. Para eu ter tempo de pensar nisso. Exato, não é Isso foi fácil. todo programado. Passa-se ali o Sr. José Pinto. Isto de trabalhar microfones Ok, com agora sim. pilhas. Pronto.
Exato. Isso faz parte. E não tive tempo de pensar. Estava aqui bem, o que é Braga, o que é cultura, somos nós que estamos aqui hoje, neste espaço fantástico, a conversar sobre cultura, que não é todos os dias que paramos na nossa lufa-lufa diária, não é? Nas nossas corridas diárias para conversar e para falar e para pensar e para refletir, estou a falar de cultura, não é? E debatermos num espaço patrimonial como este, que conta também um bocadinho da nossa história, da forma como nos encontramos, os nossos pontos de encontro, sejam eles por motivos afetivos, religiosos, culturais, são os pontos de encontro. E Braga é a cidade oficialmente uma cidade de cultura, porque tem mais de 2000 anos de história. É uma frase que todos nós utilizamos muitas vezes quando falamos de Braga, mas que é efetiva e que é representativa daquilo que somos, pela herança cultural que nos chegou até hoje, pelos espaços patrimoniais que temos, pela nossa fantástica zona pedonal e a forma como nos encontramos com o outro, como conversamos na nossa cidade, como vivemos as nossas festas, por aquilo que nos preocupa no nosso dia-a-dia, as nossas angústias, e por aquilo que queremos ser de futuro, porque efetivamente Braga é uma cidade com um passado que tem o seu peso e que o podemos afirmar seguramente a nível nacional como a cidade mais antiga de Portugal, mas provavelmente continuaremos a ser a cidade também mais ambiciosa, porque não vivemos da centralidade, não somos capital do país, estamos distante dela, estamos no norte do país, conseguimos afirmar hoje Braga como uma cidade também de futuro e com ambições, de sua afirmação das suas vontades, das suas gentes, da sua herança, do seu património e de querer projetá-la a nível europeu como uma cidade efetivamente de cultura. Isto foi uma resposta um bocadinho abrangente, porque isto era preciso um dia inteiro para falar do que é cultura, do que é Braga, e mesmo assim não chegávamos a uma conclusão efetiva que se consiga dizer aqui em 2 minutos de conversa, mas sim. Acha que podemos afirmar que Braga e cultura são sinónimos? Sim, Praga, Guimarães, Porto, Lisboa, o mundo é sinónimo de cultura, portanto a cultura somos nós, aquilo que nos distingue dos outros seres vivos é efetivamente o ser humano como um ser cultural, portanto, e quando falamos do mundo e das vivências do ser humano no seu espaço e no seu tempo, estamos efetivamente a falar de cultura, logo Braga também é cultura. Eu se calhar avançava com a mesma pergunta para os outros convidados, se calhar, sim, o que é Braga, eventualmente o que é cultura, se calhar assim mais para recolhermos outras perspectivas, exatamente, e para acendermos a cabeça sobre esta cidade em particular e o tema que nos traz hoje aqui. Braga, para mim, antigamente não tinha o tema cultura, não tinha esta propaganda. Agora, como o Braga Limited, eu consegui ver mais o que era cultura e, para mim, a cultura tem mais a ver em termos artísticos, em termos de espetáculos, de concertos, não só também de monumentos, sim, claro. O Braga tem uma história muito vasta e monumentos muito antigos e conceituados, podemos dizer assim. E a cidade de Braga, o que é para ti? Se tu pudesses descrever... A cidade de Braga, para mim de ser a casa, tem em termos do país, tem tido uma maior relevância e acho que a cultura, é espetáculo neste momento, tem cada vez tido mais propaganda em termos de população, em termos de mais abrangente e também é muito em termos de religioso. Também tenho com isso. Se calhar pensávamos ali para o José, se calhar agora numa relação, porque a cultura falávamos há pouco, que é de facto isso, é transversal a todos os setores, é o que faz de nós um povo, não é? Que nos diferencia também dos outros, são as tradições, é a língua, é a gastronomia. Para o José e na sua relação mais direta com o meio associativo e com a dimensão das tradições locais, o que é a cultura e o que é Braga. Bom, muito bom dia a todos. Antes de mais, em nome da associação que represento, saudações rosgueiras para todos e os maiores sucessos aqui para o nosso jovem capaz de levar esta iniciativa a bom porto.
Cultura é tudo aquilo que uma comunidade subjaja uma determinada comunidade. São os elementos caracterizadores. E no associativismo ao qual eu estou ligado, nós temos muito presente isso e lidamos diariamente com a cultura ancestral, as tradições, a reposição de algumas tradições. E essas tradições implicam cultura, porque foram modos vivendo, modos facientes dos nossos ancestros, daqueles que nos antecederam. E nós temos essa responsabilidade de sermos os transmissores dessa cultura. Estou agora a especificar-me, a cingir-me às questões do foro da cultura popular de tradição. Sim, sim. Nós temos as manifestações artísticas, a dança, o canto, as lendas, as artes e ofícios, que ainda há pouco falávamos, que estão tão carentes, e isto vinha a propósito até de uma conversa que estávamos a ter ali em bastidores, relativamente à questão de todos vós, que diz respeito a todos vocês. Está muito, acho que em Portugal não se deu a devida, ainda o devido respeito a esta questão dos jovens e do estudo profissional, no sentido até de colmatar algumas artes e ofícios que nós temos e de as tornar sustentáveis. Esta questão do ensino profissional ainda é visto quase como um parente pobre, quer dizer, é quase como uma coisa recorrente ou alternativa. E não devia ser. Devia ser uma coisa que devia ser acarinhada pelo Ministério da Educação, porque de cultura se trata também. Isto é de garantirmos em determinados métiers, em determinadas profissões, gente qualificada, porque só assim teremos também produtos finais de qualidade para podermos competir a nível da União e do mercado externo. Mas voltando à questão da cultura popular da tradição, o associativismo tem um papel fundamental nisto. E nós, enquanto associação, também desempenhamos o nosso papel na reposição dessas tradições. Já na próxima semana, já ficam convidados, levaremos a efeito na próxima segunda-feira um ritual carnavalesco que se chama a Corrida do Intrudo, que era uma manifestação que tinha caído no esquecimento, uma manifestação do intrudo bracarense, e que a Rusga recuperou há umas décadas atrás, e que consiste em correr o intrudo. É um boneco que vai em desfile e que depois chega ali ao coreto da Avenida Central, é ali do Testamento, e depois regressamos para o adro da Igreja de São Vicente, onde é queimado o intrudo. Portanto, isto são tradições que se perderam no tempo e que a Associação Rusga de São Vicente recuperou através de testemunhos e agora tornou-a ativa novamente. Portanto, está muito vigorosa, temos associações a participar cada vez mais. Devo dizer em primeira mão, portanto, que o lema da Rusga para este ano é a Rusga mais inclusiva, e siga a Rusga inclusiva. E vamos ter a participação da APPA-CDM, da CERCI, do IMA, do Instituto Nossa Senhora Airosa. Portanto, todos nós, cada um a seu jeito, vai participar nesta iniciativa. E isto é o que consubstancia aquilo que são os padrões de cultura de uma comunidade, a salvaguarda do seu património, porque isto não deixa de ser um património que tinha ficado esquecido, que foi revitalizado e que agora é publicitado e é usufruído, porque o que nós pretendemos é que as pessoas folguem nessa noite de segunda-feira gorda, devidamente mascarados, venham, tal como os nossos pais e avós participaram nessas corridas muito nossas, uma tradição, portanto, uma manifestação cultural muito nossa, e com o devido respeito pelas importações e os carnavais brasileiros. Esta tem matriz minhota, matriz local. E, portanto, é este o nosso papel, o de divulgar, o de preservar e promover. E promover, eu acrescentava só, e é isso, e são formas de fortalecer a dimensão, a comunidade. Falava há pouco, não é? Sem uma comunidade e sem um sentimento de nós, que é a minha definição preferida para a comunidade. É uma definição que não é minha, é de Ferdinand António, mas
esta ideia do sentimento de nós, não é? De nos juntarmos e de termos consciência que juntos somos sempre muito mais fortes do que sozinhos e a maior parte das vezes é à volta das práticas artísticas, é à volta das tradições, desta força, não é? De nos juntarmos para realizar, fazer acontecer alguma coisa, que este sentimento de pertença e de comunidade é fortalecido. Mas só queria acrescentar uma coisa. Nós também, na questão do associativismo, pretendemos combater um pouco aquilo que se chama a cultura passiva, ou a cultura de sofá. Estatísticas recentes ditavam que em Portugal as preferências dos portugueses relativamente à cultura, primeiro é ir ao cinema, depois ao futebol, à televisão. E na televisão 80% é para verem jogos de futebol. É evidente que isto é uma cultura dita passiva, uma cultura de sofá, propriamente. E se formos, por exemplo, já não comparando com o resto da Espanha, mas se formos comparar com a nossa vizinha Galiza, que nós temos mais de galegos, propriamente até de outras latitudes do nosso país, os galegos têm uma postura completamente oposta. Eles vivem muito o seu associativismo e promovem-no, e portanto é fora de casa que gostam da prática cultural. As idas aos concertos, aos festivais. A ocupação do espaço público, não é? Sim, portanto, não uma cultura de sofá, é uma cultura de terreno fora do espaço casa. E, portanto, em convívio, portanto, onde se promove, é por isso que eles são pessoas muito afáveis, muito privilegiam muito o contacto e a conversa. Sim, o meio associativo é, sem dúvida, muito importante para essa mobilização, não é? Para essa relação, assim como as estratégias culturais, não é? De uma cidade. Entrando mais no lado de políticas públicas, sabemos que a estratégia da cidade de Braga para o período de 2020-2030 identifica a área cultural como um dos pilares de desenvolvimento sustentáveis do concelho. A Estratégia Cultural de Braga 2020-2030 nasceu do contexto da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura 2027. Mas foi, sobretudo, um documento norteador para os próximos 10 anos. E também servir de uma bússola para o futuro. Qual é a importância deste instrumento, desta organização, como uma estratégia cultural dos próximos 10 anos e o que é que se espera na cidade nos próximos 10 anos? Agora acho que já está a funcionar este micro. A estratégia já começou, portanto nós já estamos em 2022 e iniciámos em 2020 o cumprimento desta missão. Portanto foi uma missão que ficou definida, de que iríamos cumprir no prazo dos 10 anos e que já está a decorrer, portanto, e que termina em 2030. Mas isto é tudo um processo, portanto isto não é como se estivéssemos aqui com um ponto de arranque e um ponto de chegada e depois definimos outra estratégia qualquer, não. A estratégia corresponde à própria cidade, vem dar uma resposta daquilo que a cidade também procura, foram ouvidos e foram auscultados os bracarenses, portanto houve uma preparação para esta estratégia com muitas conversas e muitos encontros como este, em que ouvimos agentes culturais, agentes educativos e todos os meios e todas as estruturas sociais do concelho, em que todos colaboraram e deram o seu ponto de vista daquilo que poderíamos definir enquanto estratégica para a nossa cidade e até para a região. Definiram-se as metas que queríamos atingir até 2030 e aquilo que gostaríamos de ser de futuro. Basicamente, este instrumento, quando chamamos um plano estratégico, é um instrumento de trabalho orientador. Portanto, e tudo aquilo que acontece de cultura em Braga não está só restrito a esta mesma estratégia. A estratégia é um instrumento orientador que ajuda os agentes culturais e quem quiser estar e efetivar propostas no âmbito cultural, ter ali uma orientação daquilo que pode construir, daquilo que pode propor à equipa de missão. Portanto, e tem corrido com muito sucesso. Prova disso foi o caminho que se fez também na candidatura à Capital Europeia de Cultura. E todo este processo envolveu muita gente, chamou efetivamente muita gente, não só do próprio Concelho, mas a nível nacional e internacional, e é um processo que está em construção e que continuará a trazer frutos no futuro próximo,
e que será também e que caminhará com as próprias gerações, não é? Portanto, a questão que às vezes colocamos é quem vou ser eu em 2030, não é? Que idade é que eu vou ter em 2030? O que é que eu estarei a fazer? Não é? Estamos aqui com uma plateia de jovens que estão todos em fase de estudo e gostava que todos pensassem agora durante estes próximos minutos onde é que vocês vão estar em 2030, o que é que se imaginam, o que é que se imaginam a fazer? E se em 2030 vão estar em Braga, e o que é que gostariam de ter em Braga em 2030? Portanto, se vai corresponder a essas mesmas ambições. Com um plano estratégico, o que vamos fazer é caminhar todos juntos nesse mesmo perfil daquilo que determinamos e construirmos em conjunto uma cidade que acreditamos cada vez melhor, cada vez mais inclusiva para todos, em que a cultura pode acontecer em todo o lugar, em todo o seu território, em toda a sua plenitude, e continuarmos a ser uma cidade de portas abertas a todos aqueles que nos quiserem visitar, aqueles que quiserem viver, aqueles que quiserem trabalhar e aqueles que nos ajudarem a construir essa cidade de cultura. Reflexo deste local de a cultura está em todo lado, temos o programa Descentrar, também incluído neste eixo de candidatura. Sabemos que Braga ficou pela fase final da candidatura da Braga 27. No entanto, o Governo decidiu fazer um novo programa de Capital Portuguesa da Cultura. Nós calharemos em 2025. O que é que podemos esperar de Braga? Braga não ficou, Braga ainda está cá e não ficou no caminho, certo? Braga continua com a mesma ambição e com a mesma estratégia. Com muito trabalho, mais trabalho. Mas ficou... O que é que ficou com isto? Um mundo de oportunidades, porque Braga ficou efetivamente uma cidade com mais oportunidades, com oportunidades de trabalho a quem efetivamente está em linha com esta mesma estratégia. Para 2025, porque é que acontece, e 24 e 26, portanto, porque é que as três cidades ficaram incumbidas de organizar efetivamente a Capital Nacional de Cultura? Porque efetivamente os órgãos decisores verificaram que as estratégias que estavam definidas eram boas para o país e que poderiam ser cumpridas, e haverá um apoio, não é, extraordinário, para que se concretizem aqueles pontos que as cidades definiram como essenciais para evoluirmos enquanto país, não é? Portanto, e de uma forma muito abrangente, o que quer dizer que nos próximos anos, portanto, os Açores, Braga e Aveiro vão contribuir para que em 2027 a capital europeia de cultura, que será Évora, tenha um caminho definido em todo o seu território, portanto, porque efetivamente todas as cidades contribuíram para o desenvolvimento cultural do país e estão em processo, seja ele em 2025 ou em 2027, estão no mesmo processo da construção de um país dessas mesmas oportunidades, de um país que se afirma enquanto país europeu também e com ambições de construir uma sociedade mais aberta, mais inclusiva e em que a cultura faça parte do nosso dia-a-dia. Portanto, e que esteja presente e que seja de acesso a todos. Se calhar só acrescentava, provavelmente não é sabido por todos, mas esta questão do tal instrumento norteador, que até há bem pouco tempo, que eu duvido que mais algo que não é uma prática comum nos municípios nacionais, não é? A criação destas ferramentas para outras áreas, já é mais comum para a área da cultura, não é? E acontece neste novo formato de candidatura à Capital Europeia da Cultura, e aconteceu nas 12 cidades que estiveram na primeira fase. Isto para acrescentar ao que a Sílvia disse, que todo o país, na verdade, já beneficiou do processo de candidatura para 2027, não só a cidade de Évora, que é a cidade que receberá o título, mas todas as outras cidades que decidiram se lançar na candidatura. Todas estas 12 cidades têm já uma estratégia norteadora que as vai fazer crescer certamente melhores. Ainda assim, são muitos os desafios que estas cidades, todas as cidades do nosso território, enfrentam. Eu se calhar dirigia agora esta pergunta para ti. Quais são na área em particular artística, porque apesar de estares a estudar criminologia, tu és também bailarino e já fizeste várias apresentações na NID cooperativa, mas como o Rui falou, já te cruzaste com alguns projetos artísticos da Câmara Municipal, da estratégia, precisamente, e da candidatura de Braga à Capital Europeia da Cultura. Quais são ainda os principais desafios
que um jovem como tu encontra na prática artística, em encontrar oportunidades para o desenvolvimento da tua prática artística? Claro que tem que ser cada vez mais inclusivo, Braga tem sido cada vez mais inclusivo, mas a área da deficiência tem que ter ainda mais convites. Essa é uma das dificuldades que a Unido Cooperativa atravessa. Apesar de cada vez mais temos mais convites, ainda há muito por fazer e depois temos em termos de estrutura, em termos de ir para um lugar e não temos acesso para a cadeira de rodas, um palco que às vezes é demasiado pequeno e não dá para a cadeira de rodas, ou dá para uma ou duas só e não podemos levar o grupo todo, só podemos levar 2 ou 3 bailarinos à escolha. Acho que é mais ou menos basicamente essas dificuldades, não só em termos artísticos, é mais ou menos isso. Sim. E queres explicar se calhar um bocadinho o que é a Unido Cooperativa, o que é que ela faz? A Unido Cooperativa é uma associação sem fins lucrativos que trabalha com os jovens com deficiência, não só com deficiência motora, mas com deficiência cognitiva ou com paralisia cerebral, com várias deficiências, em que tenta fazer deles umas pessoas mais autónomas, tenta trabalhar numa área mais terapêutica também, para que eles consigam perceber as suas capacidades e evoluir as suas capacidades e tentar que não sejam, tentar dinamizar a sua vida e não sejam ficarem parados, ficarem estagnados. Tentar dar uma melhor qualidade de vida e tentar dar um sentido à vida. E vão usando, na verdade, algumas práticas artísticas, algumas disciplinas, não é? Sim, a dança, mas também a moda, como forma de expressar e de partilhar. De expressar e que eles sintam-se realizados e que não achem só que só as pessoas ditas normais consigam fazer. Que se sintam realizados, que se sintam capazes de fazer tudo como uma pessoa dita normal, porque ninguém é normal. Exatamente. Todos nós temos as nossas limitações e as nossas deficiências, mas que consigamos fazer aquilo que os outros fazem. E tudo, que não haja nada que nos impeça de fazer qualquer cuidado, coisa. Não é? Mais do que igualdade, é cuidado. Exato, sim. E acessibilidade. José, há pouco o senhor falava das novas culturas existentes no nosso país, quando estava a falar do Carnaval e do Intrudo. Como é que a associação, ou como é que as associações, nomeadamente a que representa, veem esta entrada de novas culturas internacionais em Braga? De uma forma muito positiva. Cultura pressupõe sempre a culturação. Isto é, nós não nascemos e nem vivemos de forma isolada. Nós interferimos e interagimos com outras comunidades. Vou dar um exemplo concreto. Na dança popular, as contradanças têm a sua origem não é portuguesa. Ela chega a Portugal através da Revolução Francesa, por exemplo. As contradanças, entretanto, são assimiladas, são assumidas pelo povo que vê. Quando nos seus processos migratórios, quando vão para as vindimas do Douro, os minhotos ou outras pessoas, quando se deslocam para outras latitudes do nosso país, daí trazem as suas influências, os seus cantares, os seus dançares. Portanto, nós estamos num permanente transfer de práticas ou manifestações culturais. E depois absorvemos, readaptamos e transmitimos. Portanto, aquilo que os puristas designam de original tem muito que se lhe diga. O original é um processo resulta de um processo de assimilação, de criação e de assimilação. E em tradição as coisas também se criam. Vamos deixar esses mitos, porque na tradição nada se inventa, tudo se cria. Houve alguém que criou aquelas quadras que hoje nós cantamos. Não tivemos, foi como hoje a Sociedade Portuguesa de Autores a credenciar
a registar aquilo que o tio Jaquim ou o tio Manel, à época, inventou, ou seja, em termos de cantigas, de quadras, ou seja, em termos coreográficos. Portanto, aquilo que nós hoje vemos, nomeadamente com as manifestações do Brasil, nós para lá levamos e agora de lá trazem para nós e, portanto, a cultura pressupõe isto mesmo. Na nossa corrida do Intrudo, porque Braga tem uma comunidade brasileira muito forte, já participam muitos brasileiros e eles readaptam-se à nossa manifestação. Portanto, como eles diziam, as máscaras e a forma como eles lá usufruem do carnaval é muito diferente. Eles lá têm também as manifestações de bairro, mas aquele carnaval que chega e que é importado, onde a maior parte das pessoas assistem e depois estão os outros a desfilar, portanto, também lá está uma atitude um bocadinho passiva de espectador e os outros é que estão a fazer o serviço de ator. Eles aqui são protagonistas na primeira pessoa. Toda a gente que vem, que se junta a nós na segunda-feira à noite, é para participar naquela corrida de forma desenviada, um bocado deslocada, cada um a dar os últimos ais ao Libório Caturra. E esses brasileiros fazem-no, lá está, também se readaptaram à nossa cultura e participam depois, com os seus sotaques, lá vão dando os últimos adeus ao Libório Caturra, mas integraram-se perfeitamente na nossa cultura. Assim como nós também nos integramos quando vamos para fora. Portanto, a questão da assimilação e a nossa tradição não está em causa pelo facto de estarmos a receber hoje mais gente vinda de fora. Eles readaptam-se e nós também reinventamos e readaptamos as nossas tradições. Porque uma tradição que não se reinventa, morre. Isso é sabido. Qualquer coisa que não se readapta ao tempo, acaba por morrer. E nós temos muitas tradições que desapareceram. Porque não tiveram a sua função, perderam a sua validade, ou chegaram a um fim de ciclo. E, portanto, foi como a corrida do Intrudo. A corrida do Intrudo não houve gente para aderir, acabou por morrer. Nós é que retomamos essa tradição. Portanto, quando ela deixa de exercer a sua função, quando não tem intervenientes, deixa de... morre, é uma cultura morta. E nós não queremos cultura morta, queremos-la bem viva. Há a comunidade brasileira, não é? Que é se calhar a que representa o maior peso, mas não só, são cerca de 140 ou 150 as diferentes nacionalidades, o que faz desta cidade multicultural, na minha opinião, simboliza só uma enorme riqueza. Este perfil multicultural com certeza que mudou, alterou a vivência da cidade e influenciou também a programação da cidade, Silvia? Claro que sim, porque é natural, não é? Portanto, aquilo que nos pode deixar a todos bracarenses orgulhosos é quando ouvimos estas comunidades que vêm viver e trabalhar em Braga ou estudar em Braga na universidade, porque há muita gente que nos procura também pela qualidade do ensino superior que temos, e aquilo que dizem é que escolheram Braga, portanto, que viajaram, nomeadamente estou a referir a comunidade brasileira porque é aquela que está em mais evidência, que viajaram, conheceram o país e que escolheram Braga. Isso tem que nos, de alguma forma, fazer sentir bem com essa escolha e de estarmos de portas abertas e de termos oportunidades para quem vem cá viver ou estudar ou trabalhar, e de criar e de estar e saber estar também no papel do outro, tal como nós, também portugueses, viajamos pelo mundo à procura de trabalho ou à procura de estudar. Portanto, nós não somos seres sem mutação, mudamos, portanto, e circulamos, faz parte da nossa natureza desde os primórdios da humanidade, sermos nómadas e procurarmos o sítio onde podemos ser felizes, onde podemos, de alguma forma, satisfazer as nossas necessidades. E as cidades adaptam-se. Se alguém nos procura, é sinal que se sentem bem na cidade e é sinal que a cidade tem oportunidades e tem espaços onde a pessoa se possa sentir e escolher como uma cidade para fazer a sua vida. Portanto, de facto, alguma coisa mudou e está em mudança ainda e vai continuar a mudar. E aquilo que somos hoje, certamente que não seremos os mesmos amanhã. Agora, aquilo que é certo é que
Muitas vezes aquilo que diz, ou achamos erradamente, não é? Que uma pessoa culta é aquela que lê muitos livros, ou que vai a muitos concertos, ou que entra nos espaços de cultura, ou que vai aos museus. A pessoa culta é aquela que respeita o outro, que sabe o seu lugar e o lugar do outro, que sabe ouvir, que está lá quando alguém precisa de ser ouvido e que tenta perceber e pôr-se no papel do outro. E quando entramos num espaço de cultura, estamos a entrar no outro, no espaço dos outros e no espaço que também é nosso e que nós nos podemos apoderar. Portanto, e o que deixo aqui a quem nos estiver a ouvir e que seja das comunidades que hoje em dia vivem e trabalham, estudam em Braga. Eu não sei quantas nacionalidades temos em Braga, mas há, por exemplo, escolas, como lembrar de Alberto Sampaio, que tem mais de 50 nacionalidades dentro da mesma escola. São Vítor são cerca de 140, só São Vítor, não é? Sim. E aquilo que queria dizer é que os espaços culturais estão abertos, portanto, e são convidativos, e a melhor forma de quem chega à cidade também conhecer um bocadinho aquilo que nós somos e aquilo que queremos e aquilo que estamos abertos também para ouvir e para acolher as propostas que nos vão trazer e as oportunidades que nos vão trazer de conhecer outros e outras experiências e outras ambições, outros sonhos. Agora acho que vou entrar num detalhe mais particular, mas nós estamos agora a falar da recepção de Braga aos estrangeiros e a quem nos procura. Mas e os bracarenses têm aderido bem a estas culturas que entram na nossa cidade? Que eu recordo-me um momento que foi fantástico e que me chegou aos ouvidos, foi neste último São João, foi colocado um palco daqueles restaurantes que estão ali, colocado um palco no chafariz, só a tocar música brasileirados das meia-noite, 11, até às 6, 7 da manhã. E o público bracarense aderiu. No entanto, houve um pequeno problema. Tentaram cortar os cabos da música e soube-se quem foi, e eram umas pessoas de mais idade. Acha que as pessoas mais idosas ou que tenham mais anos não têm recebido a cultura em Braga, estas novas culturas em Braga? Não acho de todo. Não acho de todo, primeiro porque a música brasileira é muito apreciada em Portugal. Acho que não há nenhum português que não aprecie um ou outro autor na literatura, na música brasileira, porque é uma cultura que nos diz muito e é uma cultura de afetos, de proximidade e até pela mesma língua que nos une. E acho que não tem a ver com gerações, com idades e esses atos mais de vandalismo ou de intromissão na vida do outro acontece em qualquer lugar ou em qualquer momento. Não tem a ver com o palco, ou o que está a acontecer em palco, ou com a escolha que houve para aquele lugar. Pode ter a ver com o incómodo que às vezes se provoca, porque as cidades, e Braga é uma cidade com muita vida dentro, portanto com muita festa, com muita alegria. Os bracarenses naturalmente gostam de festas cheias, casa farta e de muita cor e muita alegria, e nem toda a gente quer esta euforia durante o ano todo e às vezes protestam. Não tem a ver com a escolha do palco ou quem está do outro lado, tem a ver muitas vezes com a necessidade também de silêncio ou de calma, e não tem a ver com a idade, porque eu também já vi pessoas jovens a contestar ou a opor-se a determinadas situações. Agora, eu acho que não tem nada a ver com a questão de outras culturas ou da imigração em especial. A nível cultural, temos muitos artistas neste momento em Braga de outras nacionalidades e que nos procuram e que se sentem bem na cidade. Isso é prova que as coisas estão a correr bem, que vão continuar a correr bem e que teremos uma cidade diferente daqui a uns anos por essa mesma interculturalidade. Portanto, este cruzamento que estamos a fazer às novas oportunidades e aos novos contactos. Eu agora, se calhar, passava ali a palavra ao livro e a apontar precisamente para o futuro. Que expectativas é que tu tens assim, para o teu futuro em particular? No futuro, eu quero acabar o mestrado, quero vingar no mundo do trabalho, mas em termos culturais não sei, espero continuar no Cidadania Desportiva, claro que sim, com mais oportunidades, com mais respostas, com mais espetáculos, com mais projetos, mas fora não sei o que é que me espera, mas sim, espero que Braga continue com mais cultura, continue com mais espetáculos, com mais festas, com mais movimentos, com
as ofertas culturais e a nível profissional, sim. A nível pessoal quero ficar no mundo profissional, sim. E mais participar. Sim. E para o José, quais são assim, os principais desafios que a cultura popular enfrenta hoje, nos dias de hoje? Atualmente, os desafios mais prementes são precisamente a questão da adesão, da falta de adesão. Nós temos aqui um divórcio quase entre a juventude e a cultura popular. E, portanto, perante este público, eu lançava o repto de que, para mantermos a nossa cultura popular viva, e não é preciso ir muito longe, por exemplo, aqui no nosso distrito vizinho, nós temos em Viana, por exemplo, e vemos que as festas da agonia, a juventude participa em massa. E até nas manifestações mais concorridas, onde há necessidade de fazer uma seriação, os jovens pagam uma inscrição para poderem participar no desfile do cortejo da agonia, onde vão desfilar os seus trajes, sejam próprios ou alugados. Em Braga há um certo afastamento, se quisermos, da juventude, do associativismo. Eu estou a falar agora concretamente, já que me pediu especificamente relativamente ao movimento associativo etnofolclórico. Portanto, há um certo areamento. Eu acho que também pode estar, em certa medida, a culpa do lado das associações não saberem captar. Mas também tem de haver políticas que incentivem mais os jovens. E isto é uma coisa que se faz com o tempo, não é? De um ano para o outro. Nós temos, ainda voltando, se me permite, à comunidade brasileira. Sim. A Rusga está desde a primeira iniciativa com os Pomboémia, uma iniciativa muito interessante, que era no sentido de captar juventude para a área mais tradicional, do toque do bombo, e então lembrámos de fazer de vir ao samba. Exatamente. É uma iniciativa muito interessante. Sim, muito As pessoas, a primeira edição quase foi um choque. A cidade de Braga, a cidade dos arcebispos, a cidade de Santa, a ver ali aqueles modelos a desfilarem meios descascados, em ritmo de samba, e depois de permeio com grupos folclóricos. Isto tem a ver com a miscigenação cultural. Eles têm a sua cultura, nós observamos e partilhamos a nossa com a deles e eles connosco. E conseguimos fazer num único cortejo entremeado, escolas de samba, eram algumas delas, a maioria são portuguesas, com grupos folclóricos. E ali, 2 em 1, mostramos duas realidades culturais diferentes. Nós sabemos que essas escolas têm muita adesão, mas os grupos folclóricos dessas localidades, ali em Águeda e Estarreja, carecem muito também de gente nova para reforçar os elencos, nomeadamente ao nível do corpo de baile, porque as tocatas sempre se vão compondo, mas o corpo de baile, que exige sempre mais participação juvenil, nós estamos um bocadinho com falta dela. E, muito sinceramente, já fizemos, eu estou a falar por parte da Rusga, já fizemos muitas iniciativas tendo em vista a captação de novos públicos, de pessoas para aderirem à associação, desde workshops, desde ir dançar para a Avenida Central, de forma normal, de forma a captar, mas mesmo assim, agora já nos entraram alguns elementos, mas é uma questão também de algum areamento e de alguma falta, lá está, de cultura, deixe passar a redundância, mas de conhecimento. Sim. Do que é a cultura popular, porque e de alguns preconceitos também, não é? Às vezes há muitos preconceitos. Porque nós aqui vivemos muito do associativismo, mas outros países da bacia mediterrânea, como por exemplo aqui a vizinha Espanha, têm as suas academias num apogeu maluco, e onde os próprios pagam uma joia mensal para poderem estar nessas academias e depois são selecionados para irem representar o seu folclore em festivais internacionais. Portanto, é quando nós vemos nos festivais internacionais os grupos folclóricos estrangeiros, todos eles ali com rejuvenescidos, com caras joviais, uma comitiva muito juvenil,
resulta disso, que são academias que são feitas para depois poderem levar o melhor da sua tradição, quase em jeito profissional, para estes festivais. Nós cá não podemos fazer isso, até não temos essa cultura, se quiser. Mas era bom porque aqui no distrito ao lado nós temos uma grande adesão por parte da juventude às manifestações mais etnográficas e folclóricas, e aqui nós não sentimos esse apelo. Portanto, aos presentes eu digo-vos, Rusga de São Vicente às sextas-feiras e outros grupos na cidade e no concelho têm as suas portas abertas para poderem ir lá dar um pezinho de dança, e depois ficam muito bem trajados. Vocês assim à civil são bonitos, mas trajados ficam muito melhores, sem dúvida. E os encontros fazem-nos sempre bem, não é? São também Sim, momentos e espaços de encontros. Do convívio, e de convívio. Convivência. E além da associação, também existem muitas associações juvenis presentes no município que também carecem, que falo do ano que estou presente, carecem de jovens. Mas agora, dando uma rápida rodada, o tempo está quase a terminar. Sílvia, tenho uma pergunta. Estamos perto da Semana Santa, caminhar um bocadinho a muitos prazos. Já Braga está à espera de 100 mil pessoas, 100 mil visitantes. Mas pegando num evento mais para a frente, temos a Braga Romana, o ponto alto da nossa cidade e que nos distingue no país fora e internacionalmente. Alguma coisinha que quer levantar, assim, de suspense, uma notícia fresca? Eu, se fosse a falar do calendário e das oportunidades que esta plateia que está aqui, que eu gostaria muito de ver em alguns eventos, gostava muito de um dia, e até fazia aqui o desafio ao Rui, de organizar na escola uma apresentação do programa de atividades culturais deste próximo ano, para desafiar estes jovens, porque de certeza que não sabem alguns destes eventos e destas iniciativas que vamos organizar, e de apresentar iniciativa a iniciativa, depois convidar a vir e a participar. E também aproveitar, é um desafio que faço aqui ao Rui para organizar, portanto gosto muito de fazer estes desafios, e de dar a conhecer o nosso calendário e de ao mesmo tempo nos disponibilizar para perguntas e sugestões, porque é muito importante ouvir os jovens, mais do que dizer que se participam ou não participam, é perceber onde é que eles querem estar e onde é que eles querem participar, e muitas vezes não temos esta oportunidade de contacto também. Eu falo já da Braga Romana, mas é importante dizer isto, que a Câmara de Braga tem muitas portas abertas em vários pelouros, e no caso da cultura estamos sempre abertos a que os jovens, ou individualmente ou em grupo, nos apareçam, nos solicitem reuniões e nos possam fazer sugestões, quer à programação, quer à nova programação, quer aos espaços culturais. Portanto, têm que entender que a cidade está à vossa espera, que os espaços culturais também são vossos, que foram feitos para todas as gerações, que todas são bem-vindas, e muitas vezes o que precisamos é que nos digam aquilo que querem ver, ouvir, ou aquilo onde querem estar e o que querem fazer. Portanto, e é a nossa obrigação corresponder às expectativas também dos mais jovens. Portanto, isto só para fazer um desafio. Aguarda a Adele aqui em Braga, ok? A Adele? És exigente. Bem, atenção que também os pedidos que têm que ser feitos têm que ser de acordo com aquilo que nós conseguimos realizar. Mas se não for a Adele, há outras cantoras e outros músicos portugueses que de certeza que corresponderão às expectativas, e também temos que dar voz aos nacionais, que a Adele é um bocadinho complicado. A Noite Branca serve mesmo para isso, para dar voz ao que é produzido aqui no país, mas também tivemos a participação de um parceiro, que era o município de Braga, no Festival Autêntica. Conseguiu trazer grandes nomes internacionalmente durante o Festival de Inverno, que se candidatou ao maior Festival de Inverno por aí além. Mas respondendo, a Braga Romana este ano acontece uma semaninha mais cedo, entre 17 e 21 de maio. A Braga Romana é um evento que eu acho que é dos eventos mais queridos pelos bracarenses, porque é um evento comunitário, portanto, em que a comunidade se junta e celebra de alguma forma um elemento patrimonial que nos identifica, que é o facto a cidade foi fundada como Bracara Augusta, e o que convidamos é os bracarenses a conhecer o período da sua fundação, a reviver aquilo que a civilização, não é? Ou por onde é que começamos e aquilo
aquilo que aconteceu no período da romanização e aproveitar aquilo que foi de melhor, não é? Aquilo que aconteceu de melhor e que nos chega até hoje. A forma de pensar, a forma de estar, a forma aberta como os romanos também viviam as experiências culturais até, a forma como a arte era apreciada e como o humanismo cresceu entretanto e como a cultura do estar bem de corpo e de alma, não é? Nos pode chegar até hoje e que nos leva a refletir do que é nos sentirmos bem, não é? Connosco, com o outro, no espaço onde estamos. E isso também cresceu desde o período da romanização. Mais do que vestirmos o traje, irmos comer uns petiscos e assistirmos a uns concertos, o que interessa é percebermos aquilo que evoluímos enquanto seres humanos e aquilo que o facto de termos vivido diferentes fases da nossa história, aquilo que aproveitámos de melhor para aquilo que queremos fazer de futuro. A Braga Romana é efetivamente uma festa que envolve quase todas as escolas, as associações culturais do concelho, os espaços culturais ficam de portas abertas e vivem este período histórico, mas para nós é sobretudo um ponto de encontro com a nossa história e com a comunidade num espaço de rua, é quase o início, não é? Ela acontece em plena primavera e é quase um início do período quente, não é? Vivido em Braga, dos meses de primavera e verão, é a primeira grande festa da cidade. E é um gosto muito grande com que vemos as ruas cheias e os sorrisos das crianças, dos mais velhos, estar na rua e viver aqueles 5 dias com grande entusiasmo. Mas não é só a Braga Romana que vive e que é celebrada e que merece aqui algum destaque. Vamos ter este ano outros festivais como o Mimarte, o Festival de Teatro, o Festival Internacional de Folclore, o Vaudeville Rendezvous, que são espetáculos de novo circo que circulam por 4 cidades, Guimarães, Barcelos e Famalicão. Teremos também o Festival Noroeste, com música tradicional de raiz. Vamos ter a Noite Branca, vamos ter o Festival Informal de Ópera, a Braga Barroca, música de corte. Vamos ter o Braga em Risco, que é o Festival de Ilustração. Este ano teremos, pela primeira vez, o Festival Internacional de Literatura, designado Utopia, e que vai rasgar aqui um bocadinho o panorama literário em Portugal. É uma nova oportunidade de trazer o mundo da literatura a Portugal e, neste caso, à cidade de Braga, e de pôr também, através de Braga, a literatura portuguesa lá fora. E depois terminamos com o Braga Natal e com as celebrações natalícias que os bracarenses também apreciam e que também o vivem em comunidade e no espaço público. A Noite Branca também é um cartaz muito apelativo a esta plateia, também gostamos muito de receber sugestões, portanto também estamos abertos a que nos digam algo sobre a Noite Branca, do que gostariam de ver ou de fazer ou de experimentar durante a Noite Branca, e é nesta altura, ou até mais cedo um bocadinho, que nos devem contactar com as vossas sugestões. Está feita toda a plateia. Pergunta rápida para todos. Um desejo para Braga. Qual é o desejo para Braga, Sr. José Pinto? O seu desejo. Pegue só no microfone, por favor. É que todos participem mais ativamente, aquilo como eu dizia, havendo mais participação, há mais cultura. O que faltam são protagonistas. Começa a faltar protagonistas para esta ação. No caso concreto, é preenchermos algumas lacunas que temos e este ano realmente estamos muito vocacionados, muito empenhados para reforçar a nossa equipa enquanto associação, rejuvenescer os nossos quadros, costumo dizer, o nosso friso, que merece ser renovado. Portanto, isso depende da adesão de cada um de nós, dos que estão aqui, dos que estão lá fora, a adesão às iniciativas e deixarmos aquela chamada cultura de sofá para sermos mais ativos, termos uma proatividade maior face àquilo que vai acontecendo e ao que existe em termos de associativismo no nosso concelho e não só. Obrigado. Ivo, qual o teu desejo para a cidade? O meu desejo é, obviamente, mais inclusão, mais cultura, mais acessibilidade na cultura, porque não é só falar de cultura e que os jovens com consciência são convidados
Sim, mas para serem convidados têm que ter algum tipo de acessibilidade para poder fazer as suas atividades, as suas danças, performances, o que quer que seja. É preciso que os jovens com deficiência possam assistir aos concertos, possam assistir ao teatro ou qualquer tipo de cultura. E eu vi que, falando agora no Noite Branca do ano passado, já houve uma plataforma para pessoas com deficiência. Sim, o que já evoluiu imenso. O meu digamos, conselho, mas é que possam ter algum tipo de pessoa, ou de organização, ou de Câmara Municipal, que esteja mais atenta a ver quem está lá, porque às vezes nós não temos possibilidade de chegar lá por causa do número de pessoas que tem, ou quando chegamos lá, a plataforma, como eu vi o ano passado, está completamente cheia de pessoas que não precisam estar lá. E quando nós pedimos para saírem, ainda nos respeitam, ainda nos falam mal, ainda como se nós estivéssemos a pinchar aquele lugar que é nosso. Na verdade é vosso. Portanto, é isso que eu peço, mais acessibilidade, mais inclusão e, no fundo, mais cultura inclusiva. Sílvia, já tem 2, falta o seu. Isto é difícil depois do Ivo, porque o Ivo disse tudo aquilo que eu ambicionava nesta cidade. Portanto, falou muito bem e eu subscrevo na totalidade uma cidade mais inclusiva e que a cultura é efetivamente para todos. E também indo ao encontro daquilo que o Ivo falou no que diz respeito, dando o exemplo da Noite Branca, por isso é que eu há bocado disse que a pessoa mais culta não é aquela que vai a muitos concertos ou que lê muitos livros, é aquela que sabe estar no papel do outro, que é o que aconteceu na Noite Branca e noutros eventos. Portanto, temos uma plataforma de apoio a quem só na plataforma é que consegue ver o concerto e é tomada por falta de civismo por outros cidadãos de forma abusiva e com falta de empatia, efetivamente, pelo outro. Portanto, e aí pode-se ver efetivamente alguma falta de cultura e de respeito pelo outro, não é? Pelo facto de não respeitarmos. Mas tem razão. Anoto a indicação que deu e subscrevo e vamos tentar fazer com que na próxima Noite Branca aquilo que preparamos seja efetivamente garantido e que a acessibilidade física e a todos os níveis seja garantida de forma crescente. Não se consegue fazer de forma imediata, porque, por exemplo, há equipamentos e até elementos, há monumentos e outras estruturas patrimoniais que não se conseguem adaptar e que não conseguimos transformar como espaço acessível, porque não as podemos modificar. Mas dentro daquilo que construímos de novo, que pensemos todos, efetivamente, que esse espaço é público, logo tem que ser para todos e de acesso a todos. Isso era aquilo que efetivamente deixava aqui como uma nota daquilo que gostaria de ver de futuro ser trabalhada. Portanto, subscrevendo aqui tudo o que o Ivo disse. Às vezes basta apenas colocar uma rampa que não precisa estar lá, precisa só de ser feita removível que possa pegar e pôr. Aí já não conseguem, já não fazem nada para destruir o monumento ou para modificar alguma coisa que não está ali. É uma coisa que dá para tirar e pôr. Pois, há soluções mais simples, não é? Uma solução que possa não... É isso. Isto só, agora pegando aqui, o que falta efetivamente é termos também um bocadinho mais de voz e sermos mais ativos e participativos, também como o Zé Pinto falou, não cabe só ao outro falar, nem aos nossos representantes de alertar ou de se lembrarem daquilo que têm que fazer. Portanto, todos nós como cidadãos ativos temos o dever de participar, de chamar a atenção e de ir àqueles que têm que dar as respostas, dizer efetivamente onde é que podem melhorar. Portanto, e por isso é que a participação, desculpem só assim, a participação que o José Pinto falava há pouco é tão necessária, precisamente para sermos capazes de conhecer o outro, não é? Seja porque o que nos motiva são as tradições ou outra coisa qualquer, o lugar de encontro ou nos relacionarmos com os outros torna-nos melhores. E certamente as cidades melhoram e crescem com isso. Além da cultura, falamos muito sobre os jovens e a juventude. E um dos parceiros deste projeto é precisamente a juventude
da parte da Câmara Municipal de Braga. E junta-se agora a nós um dos principais parceiros deste projeto, que, como em qualquer estudo que se faça atualmente sobre a sociedade contemporânea, designa-se no campo da cultura que os jovens são a parcela mais fundamental desta análise. E estando os jovens de hoje, decididores do futuro, como já falámos, numa fase fulcral da nossa vida, e de espírito crítico e conhecimento do mundo, torna-se um elemento olhar para o papel destes jovens e pensar qual é o papel deles na cultura. Junta-se a nós, a representar a doutora Sameiro, vereadora da Cultura, o doutor João Alqueire. Estão a ouvir? Acho que sim. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria começar, eu não vou maçar, eu vou ser muito breve, porque acho que o fundamental já foi dito por estes brilhantes oradores, e tudo aquilo que eu poderia dizer seria sempre muito pior do que aquilo que eles já disseram. E, portanto, eu vou ser mesmo muito breve, mas eu não podia deixar de dizer que me senti e sinto verdadeiramente privilegiado por estar aqui hoje, neste espaço, a ouvir estes protagonistas falar de cultura. É um espaço lindíssimo, sobre um tema absolutamente essencial para nós e para a nossa cidade, e estarem aqui vocês. E por isso queria cumprimentar a Ana Bragança, queria cumprimentar a Sílvia Faria, o Ivo, o José Pinto, e queria cumprimentar de uma forma muito particular, e faço em nome da vereadora da Juventude, do Desporto e da Juventude, a professora Sameiro Araújo, que infelizmente não pôde e não pode estar aqui hoje presente, mas que teria todo o gosto em estar. Ela está doente e é essa a única razão pela qual ela não está aqui hoje, porque eu acho que ela se sentiria verdadeiramente grata e orgulhosa por, neste espaço, olhar para esta plateia repleta de jovens, e daí o meu cumprimento especial ao Rui, aos colegas que estão a ajudar o Rui, aos colegas que estão aqui presentes a participar na atividade promovida pelo Rui, e aos professores que incentivaram, que estimularam, que impulsionaram que isto pudesse estar a acontecer aqui hoje. E eu comentava há pouco, e acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, que é particularmente interessante que os mais jovens tenham tido a iniciativa de vamos fazer uma série de conferências, de tertúlias, para falar sobre assuntos, vamos dizer de uma forma simplista, para que todos apreendamos aquilo que eu quero dizer, de uma forma simplista, que assuntos mais sérios, mais pesados. Foi para falar de mobilidade, foi para falar de urbanismo, é para falar de cultura, e o próximo é para falar de economia, e em diferentes espaços. O primeiro foi na Junta de Freguesia de Cabreiros e Paço São Julião, onde é o Rui. O segundo foi no Mercado Municipal, este aqui nesta belíssima capela, e o próximo no Centro de Juventude. Não estou a cometer nenhuma inconfidência. Fez trabalho de casa. Certíssimo. Em diferentes espaços, e sempre com muita gente presente, disponível para ouvir. E eu acho que isso é mesmo, por isso é que eu digo que a vereadora Sameiro Araújo gostaria muito de estar aqui hoje presente, e eu sinto-me verdadeiramente privilegiado por estar aqui, porque acho que esta é uma iniciativa, e esse é o meu desejo. Vocês terminavam com a questão do desejo, esse é o meu desejo, que iniciativas como esta possam acontecer muitas mais vezes no futuro, para falar os mais jovens, falarem de assuntos que dizem respeito aos mais jovens, mas que dizem respeito a todos e dizem respeito à cidade, porque a voz de todos na cidade é fundamental para que a cidade cresça todos os dias, se construa todos os dias. E, portanto, eu queria dar-vos os parabéns, queria cumprimentar-vos, queria reconhecer-vos, valorizar-vos por aquilo que vocês estão a fazer. Eu gostava de dizer muitas coisas sobre aquilo que foi dito aqui pelos vários excelentes oradores. Eu dizia só duas ou três coisas. A primeira é que falou-se num binómio, que é Braga-Cultura. Eu acho que é um binómio perfeito, acho que é um binómio bonito, como se tem visto ao longo dos últimos anos, e no empenho que foi colocado por toda a cidade, por todas as pessoas, na candidatura a Braga, Capital Europeia da Cultura 27, mas vamos ser Braga, Capital Portuguesa da Cultura 25. Há um outro elemento que eu juntava, não agora a um binómio, mas a um trio: Braga, Cultura e Juventude.
E juntando aqui também o fenómeno da participação, eu dava um exemplo. Estão a decorrer ao mesmo tempo, para além desta iniciativa, e uma delas até está a decorrer mesmo a esta hora, no Sá de Miranda, uma votação no âmbito do Orçamento Participativo Jovem do DECIDES, e ao mesmo tempo também está a decorrer o Orçamento Participativo Geral Braga. Quais são os projetos que os bracarenses e os jovens mais querem? Ou qual é uma parte muito significativa dos projetos que os bracarenses e os mais jovens querem? Cultura. Os jovens e os bracarenses querem que haja cultura, que aconteça cultura, que se viva cultura, que se faça cultura todos os dias, ao longo de todo o ano, na cidade. Eu acho que isso é absolutamente... Eu acho que há aí uma série de públicos por conquistar. Eu também gostava de ter a Adele, é verdade. Facilitava muito. Mas já tivemos 30 Seconds to Mars, já tivemos o Bryan Adams, se calhar o Bryan Adams, pronto, eu ainda gosto, não sei se as gerações que vêm a seguir a mim ainda gostam do Bryan Adams, mas já tivemos Codaline, já tivemos o James Bay, já tivemos a Rosalia, já tivemos a Dua Lipa, vem aí o Pedro Sampaio, acho eu, não estou a meter nenhum erro. Vem o Pedro Sampaio, pronto. E os jovens gostam disto e querem que isto aconteça. Se formos às associações juvenis pelo Conselho fora, se formos às universidades, se formos à Universidade de Minho, onde temos a Associação Recreativa e Cultural da Universidade de Minho, ou temos as Tunas, que promovem uma série de festivais ao longo de todo o ano, por exemplo, e nesses festivais acontece uma coisa, além das Tunas, que são, se calhar, o ex-libris desses festivais, eu já vejo, ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos atrás, já vejo folclore e já vejo música popular a acontecer nesses festivais. Portanto, significa que há público por aí, há jovens para conquistar por aí, para os mais diversos eventos, para os mais diversos tipos de cultura que se podem fazer. E, portanto, eu confesso que tinha tanta coisa para dizer que sobre a questão e essa eu também não posso deixar passar, sobre a questão de outros povos, outras culturas que estão hoje cá em Braga. É uma das coisas que eu mais gosto na cidade de Braga. Nós somos uma cidade de portas abertas. Nós estamos aqui para acolher todos, para tentar fazer com que todos consigam cumprir uma coisa tão simples como os seus sonhos de vida, os seus projetos de vida, que se possam realizar. Se vieram para aqui é porque de certeza que vieram à procura de melhores condições para si, para as suas famílias. E, portanto, eu acho que devemos ser essa cidade de portas abertas, acolher da melhor forma possível e fazer com que as pessoas sejam felizes em Braga. Acho que é um bom slogan, sejam felizes em Braga. E o Biro Samba, por exemplo, nós falávamos da comunidade brasileira, se calhar com mais eco nos últimos anos. O Biro Samba vai na 9ª edição. Não é assim, então, esta fusão das culturas, no caso portuguesa, bracarense e brasileira, não é uma coisa que o ano passado, há 2 anos, há 3 anos, o Biro Samba faz 9 anos este ano, no próximo ano faz 10 anos, eu sei que eles já andam a pensar no próximo ano, que acho que são os 20 anos do João Boémia e os 10 anos do Biro Samba. Portanto, eu acho que há aqui uma série de boas razões para misturar Braga, cultura, juventude, coisas para fazer, de públicos para atrair e de iniciativas como esta para estimular. Vocês estão mesmo de parabéns por aquilo que estão a fazer, por aquilo que vão fazer no próximo mês de março no Centro da Juventude sobre Economia. E, portanto, eu queria deixar essa palavra de reconhecimento a todos, ao Rui, aos colegas que estão a ajudar, a quem está a ver, aos professores e aos oradores que foram excelentes. E eu senti-me verdadeiramente privilegiado por aqui estar hoje convosco. Eu é que agradeço. Obrigado. Eu agora vou deixar-vos sozinhos e vou receber a nossa ilustre convidada, a Ica, participante do The Voice Portugal. Ela vai encerrar esta sessão. Ica, junta-te a nós, por favor. Uma salva de palmas, ela merece. Olá. Vamos fazer contigo, ainda não estivemos juntos, ok? Exatamente. Ótimo. Ica, qual é o teu desejo para a cidade de Braga? É que... Fala para o microfone. Exatamente.
Eu acho que Braga deveria dar mais oportunidades aos jovens para se expressarem a nível de artístico e a nível, por exemplo, de desporto, e que no futuro haja mais vagas para isso. Acho que há muito mais talento para mostrar e acho que isto é uma prova disto. Este evento é uma prova disso. Cultura e Braga, o que é para ti? Braga é uma cidade histórica, como nós todos sabemos. É uma cidade do povo e, como nós sabemos, é das cidades mais antigas de Portugal. E reúne muita cultura, pois a cultura é o nosso conjunto de crenças e de costumes que o ser humano adquire quanto à sociedade. Obrigado, Beca. Vou-te deixar sol de inverno. Exatamente. Aba Beca. Será que sim? Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar mais terno. Amor do teu desejo, viva o meu desejo. Primavera em flor, ao sol de inverno. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais nem ter coração do que ter e não ter como eu. E eu em troca de nada dei tudo na vida. Bandeira vencida, rasgada no chão. Sua data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudade e amor. A vida perdeu fulgor como o sol de inverno. Não tenho calor. De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudade e amor. A vida perdeu fulgor como um sol de inverno. Não tenho calor. Agora ficas aqui. Ok, estou presa. Aproveitas e o meu micro não está a dar. Problemas técnicos. Pode ser. Pronto. Fico com este.
Pronto. Agradeço, Tica, mais uma vez. Isto é mostrar o talento que a cidade tem, mostrar o nosso potencial, nós como jovens, mas também que o município, e ouvimos aqui a prova viva do Dr. João Alcaide e da Dra. Sílvia, que o município também está de braços abertos para nos receber. Agradeço a Tica, agradeço a todos os parceiros e todos os patrocinadores, principalmente a Ana Bragança, Sílvia, Ivo, José e o Dr. João Alcaide em representação à Dra. Salmeiro. Muito obrigado.